Num universo futurista, tecnológico e mágico, onde as megacorporações dominaram o mundo, elfos, orcs, humanos tentam arrumar um novo jeito de sobreviver. Nesse cenário de RPG que foi transformado em um deck building que está sendo lançado agora pela New Order editora, Shadowrun Crossfire. Então, fiquem com as regras. Shadowrun Crossfire é um deck building cooperativo onde os jogadores tomam seus turnos usando as cartas da mão para derrotar inimigos, comprar mais cartas para melhorar seu baralho ou completar a missão que se passa em cenas, aumentando gradativamente a dificuldade. Então, vamos ao setup. O setup é muito simples. Cada jogador escolhe um personagem, pega o seu dinheiro inicial e escolhe uma das roles que tem no jogo e pega as suas cartas de baralho inicial. Feito isso, coloque o marcador de vida inicial e de vida máxima na vida inicial e máxima que está mostrando na ficha do personagem e já pode começar o jogo. E na mesa você tem que deixar disponível a missão que os personagens vão jogar esse turno, o baralho de obstáculos fácil que tem um buraco de tiro na parte de trás, o baralho de obstáculos difícil que tem 2 buracos de tiro, o baralho de eventos do Crossfire e o baralho do Black Market que se abre 6 cartas como um bom deck building de linha para a gente fazer a nossa compra. No caso desse exemplo, eu vou usar aqui a missão inicial do jogo, a Crossfire, que é para 2 a 4 jogadores. Aqui tem um briefingzinho da missão, um lolzinho para a gente seguir. O objetivo da missão, que é enfrentar as 3 cenas que se passam essa missão. E como é que a gente vai fazer o setup dos obstáculos e dos Crossfires. No caso, todo turno a gente vai abrir um baralho de Crossfire, uma carta do deck de Crossfire. E na primeira cena a gente vai enfrentar o número de runners igual ao número de obstáculos. Na segunda cena vai ser o número de runners mais 1. E na terceira cena vai ser o número de runners mais 2. Então, vamos começar aqui com o setup da missão. Vamos aqui abrir, são 4, já que a gente está jogando em 4 runners, a gente vai abrir 4 cartas. A primeira carta, como vocês podem ver aqui, ela tem 4 coisas. Os níveis de dano dela, que a gente tem que cumprir para derrotar, o dinheiro que a gente vai conseguir derrotando ela, o dano que ela vai dar quando for a hora dela bater e o tipo de carta dela. Caso algumas cartas têm certas habilidades quando é o flip, quando ela entra em jogo e quando ela é destruída. A primeira carta ela vai pro personagem da cor dela. No caso, essa carta que tem o fundo preto, ela vai pro personagem de fundo preto, que é o Street Samurai. E ela tem um poderzinho que quando a Lone Star Trooper ataca, ela também ataca o Street Samurai, a não ser que ela já esteja enfrentando aquele runner. Ou seja, no caso, ela vai para ele, então ela não vai fazer esse ataque. Então vamos aqui, abrimos uma. Vamos aqui abrir a segunda. A segunda não tem problema da cor, porque ela sempre vai em sentido horário. Então ela vem para esse daqui. A terceira vamos botar nesse daqui. E a quarta vamos colocar nesse daqui. Esse daqui era o setup. Cada jogador vai pegar o seu baralho, vai embaralhar ele e vai comprar o número de cartas iniciais da mão. No caso aqui, a gente tem o anão que compra 2 cartas iniciais para a mão e cada um tem um certo número de cartas diferente. Na cartela da missão, que também indica o trigger para a final de cada cena. No caso, caso todos os obstáculos tenham sido destruídos, a gente vai descartar a carta de Crossfire para debaixo do deck, ou seja, ela não vai contar no nosso limite de Crossfire que vai aumentando, e a gente passa imediatamente para a próxima cena. Cada runner vai ter direito a fazer uma compra do pool e o jogo se segue. E também tem aqui um pequeno adendo para jogar com menos de 4 jogadores. O jogo ele vai todo num negócio de um ajudar o outro, ou seja, ele é bom jogar sempre em 4 jogadores, em menos jogadores ele fica meio quebrado. No caso aqui, se tu for jogar com 3 jogadores, tu não abre a primeira Crossfire e todo mundo ganha um no ien, que é o dinheiro do jogo, a mais. E em 2 jogadores, tu não, no primeiro e no segundo round, tu não abre uma carta de Crossfire. Jogando de menos jogadores, jogando no caso de 3 ou 2 jogadores, um dos jogadores vai ter que usar uma das roles como uma role passiva. Ele não vai usar, não vai começar com o deck dele, mas é só para, no caso de abrir a carta de Crossfire, tu saber para quem que vai ser o jogador que vai ir aquela primeira carta. Como no caso que eu abri a primeira carta
por Street Samurai, se ele não tivesse em jogo, não teria pra onde, então um dos jogadores ficaria com o role que não tá jogando. O primeiro jogador é escolhido aleatoriamente, ou a gente pode dar ele pro personagem que tiver mais HP. No meu caso, eu vou escolher ajudar ele pro personagem que tiver mais HP, que é o nosso amigo Troll ali. Ele fica responsável por administrar o baralho de Crossfire e, diferente de qualquer outro jogo, o First Player não troca. Ou seja, do início ao final do jogo, sempre vai ser ele que vai jogar e vai utilizar o baralho de Crossfire. Então, começando o turno, ele vai virar uma das cartas do baralho. O que diz aqui? Tem o efeito contínuo, que vai tomar o turno inteiro, e tem um segundo efeito, que aqui diz mais 4. Esse mais 4, como a gente está no início do turno, no início do próprio jogo, a gente não tem nenhuma carta no nosso discard de Crossfire, então, ou seja, isso aqui não vai acontecer. Então só vai acontecer o efeito contínuo, que é a força de ataque dos obstáculos verdes e vermelhos são aumentados em 1. Ou seja, esse daqui e esse aqui vão dar 1 de dano a mais na fase de dano dele. Então, feito isso, ele pode começar o turno dele. Vamos ver que ele tem 3 cartas na mão, uma azul, uma verde e uma vermelha. Para atacar o obstáculo dele, ele precisa dar 5 de dano, ou seja, não tem muita coisa que ele possa fazer. Então ele vai ver se ele pode tentar dar uma ajudada nos outros amigos dele. No caso, ele tem aqui, esse aqui, que até, aliás, vai dar 1 de dano a mais, ele pode fazer alguma coisa para ajudar, que já que é 1 de dano neutro, 1 de dano de máscara, 3 de dano neutro, 1 de dano de arma e 1 de dano de hacking. Esse dano tem que ser dado nessa ordem, ou seja, não tem muito que ele possa fazer pelos danos finais, mesmo ele tendo uma carta de hacking na mão, mas ele pode descartar simplesmente uma carta aleatória para dar o primeiro nível de dano aqui. Então é isso que ele vai fazer, descartou ali o hacking dele e deu o primeiro nível de dano. Ele também tem uma carta aqui que é a Esperteza das Ruas do Face, que ele vai descartar para dar o dano de máscara, ou seja, ele conseguiu aqui dar os 2 primeiros níveis de dano. Caso, por exemplo, ele tenha 4 cartas na mão, ele pode simplesmente escolher, eu vou dar 1 de dano nesse aqui que precisa de 5, só para eu descartar e ficar com 3 e repor a mão, porque tu só repõe a mão, tu só gira as cartas se tiver 3 ou menos. No caso, se eu der 1 de dano aqui, ele vai ficar ainda precisando de 4. No final do meu turno, se eu não tiver cumprido completamente um nível de dano, ele se regenera, ele zera. Ou seja, eu teria que fazer aquele de dano de novo. Ou seja, seria meio desperdício de carta, a não ser que tu queira dar uma circulada na tua mão, não tem nada que tu realmente precise. Ou seja, o turno dele, a parte de usar cartas acabou, a parte de dar dano acabou, agora ele vai a parte de receber dano. Como ele tem um obstáculo na frente dele, ele vai tomar 1 de dano e o marcador de vida dele vai ficar com 1 a menos. Feito isso, ele vai passar para a parte de comprar cartas do baralho. No caso, ele só tem uma, então ele vai comprar mais 2. Vou tirar aqui o descarte dele. Vai comprar aqui mais 2 e vai poder fazer uma compra no mercado negro. Como eles têm 2 pila ali, ele vai fazer alguma compra aqui. Deixa eu ver, tem essas duas de 2. Eu acho melhor ele gastar esses 2 dinheiros dele aqui no Clairvoyance. Uma diferença que é bem significativa do Shadowrun Crossfire para os outros deck buildings é que em vez da carta que tu compra na tua compra da vez, ela não vai pro teu descarte, ela vai pra tua mão. E no caso tu pode até, se ele tivesse mais dinheiro, ele podia fazer mais uma compra. Se ele tivesse mais 2, ele podia comprar essa daqui e também iria pra mão dele. Ou seja, essa carta que ele pode usar no turno dele, ou como essa aqui tem uma cartas que nem essa no Clairvoyance, no Black Door, no Negotiation e no Covering Fire, ele tem a habilidade de Assist, ou seja, essa carta que vai vir pra minha mão e eu posso, por exemplo, utilizar essa carta de Assist, que foi mais ou menos por isso que eu comprei ela no próximo turno, ou no turno de qualquer outro jogador. As cartas de Assist, elas têm dois balãozinhos de cartas, de habilidades. Como, por exemplo, essa aqui, ele tem o primeiro balãozinho que é Draw one card e Discard one card. Esse aqui é se eu usar no meu turno. E ela tem o segundo balãozinho que é o runner da vez, com uma carta, descarta uma carta e ele ganha um dano de magia que eu posso dar, por exemplo, como um dano neutro ou como um dano de magia que não tem, no caso, nenhum aqui na mesa no momento. Mas esse 1 de dano eu posso usar, por exemplo, se eu precisar aqui, ó, no caso, esses 3 de dano aqui, que foi mais ou menos por isso que eu comprei, ele pode dar 1 de dano de magia, ele usa como dano neutro e ela pode descartar essas duas cartas na mão e completar o dano
para 3. Então, fez a compra aqui, repõe na mesa, outro contato do Black Market e finaliza o turno dele, passando para o próximo jogador. O Turn Order é também aqui do outro lado da carta de Roll, que tem aqui também um larezinho, tem o Turn Sequence, onde tu pode ver e seguir passo a passo. Então, agora é o nosso turno da nossa anã. Ela vai comprar as duas cartas da mão. Como eu já disse que eu já falei o que eu ia fazer, o nosso Troll pode usar a carta de assist dele fora do turno, ou seja, ele vai usar aqui o Clairvoyance. A anã vai comprar uma carta, descartar uma carta, no caso que tanto faz diferença, e vai ganhar 1 de dano de magia. Com o próximo nível de dano para ela precisa ser 3, ela pode descartar 2 para fechar a conta de 3, né? Então, ela tem 1 de dano de magia que ela ganha da assistência, mais 2 de dano qualquer que ela ganhou das duas cartas que ela descartou. Ela fecha o 3, ela fecha aqui o próximo nível dela. Essa foi a fase dela de dar dano, então agora vem a fase dela de receber dano. Esse cara aqui dá 1 de dano, dá 1 a mais, como porque ele tem esse bônus do Crossfire, ou seja, ele vai tomar 2. A vida máxima dela é 5, ela vai para 3 e termina a fase de tomar dano. Quando não tem nenhuma carta na mão, ela vai comprar 2 e vai chegar a hora de comprar no Black Market. Ela tem bastante grana, ou seja, ela pode comprar esse aqui, por exemplo, Covering Fire, gastando todo o dinheiro dela, que é realmente bem bom, já que, tem aqui um Guild Guiding Spirit, mas não é muito útil, porque ela seria por mais que seja uma carta de mage, essa carta aqui, ela tem um assist, e ter assist é muito bom, porque como você viu, ela pode fechar a conta do dano no turno dos outros jogadores. Sinergia é uma coisa muito importante no Shadowrun Crossfire. Então, ela vai gastar todo o dinheiro dela e vai comprar o Covering Fire vindo para a mão dela. Ok? Passou a fase de compra, passa para o próximo jogador. Esse jogador aqui, o nosso elfo, ele tem aqui tem 2 de dano e a mão dele é 4. Ele vai poder, deixa eu ver, ele pode, por exemplo, usar esse Quick Shot, que é uma arminha para dar mais 1 de dano aqui no Combat Decker, que está enfrentando a nossa anã. E ele pode ainda, vamos dizer assim, descartar mais 2 cartas quaisquer para dar um primeiro nível de dano na carta que ele está enfrentando. E quando ele for defeated, ele tem a habilidade de que eu escolho um runner qualquer e aquele runner cura 1 de HP. Então ele aqui fechou o primeiro nível, passou essa fase de dar dano, agora ele vai tomar dano, vai diminuir aqui. E foi isso. Como ele tem uma carta na mão, ele vai comprar mais 2 e tem a fase de compra. Opa, eu esqueci de repor a mesa aqui. Stunbolt é uma carta boa, que seria boa para o nosso mage. Ele é um face, então vamos comprar aqui. Olha só, eu posso pagar 2 e comprar esse Black Market Contract, que é uma carta muito boa, porque eu posso jogar ela e posso automaticamente comprar uma carta no meio da minha fase de ação, ou seja, eu pego essa aqui, compro uma carta e uso ela imediatamente. Então ela vai para aqui, para minha mão, eu pago os 2, reponho aqui. Outro Black Market Contract, eu posso pagar mais 2, posso comprar, vou comprar esse aqui que está mais tempo na mesa, ele vem para minha mão, eu abro mais uma Press the Advantage, que é uma carta boa também. Ou seja, ele fez o turno de compra dele, terminou o turno, vai passar para a nossa humana ali. Vamos ver aqui, a mão dela também é de 4 cartas. Ela pode usar um Mark aqui, né? Uma carta de hacking para fechar o dano aqui. Ela pode, vamos ver o que mais que ela tem. Ela pode usar aqui uma carta de um Quick Shot de arminha para fechar um dano aqui. E ela tem 2 cartas na mão que ela não pode fazer muito. Essas cartas na mão vão continuar na mão dela. Mas ela conseguiu fechar o último nível de dano desse personagem. Esse personagem, então, esse obstáculo no caso, ele é destruído e o bônus dele são 5 moedas. Deixa eu pegar aqui. 3, 4, 5. E esse aqui é o dinheiro que eles ganham por ter destruído esse personagem. O dinheiro que é de recompensa, ele começa pelo runner que foi o cara que destruiu aquele obstáculo, não o runner que ele estava enfrentando. Ou seja, cada personagem vai ganhar em sentido horário uma das moedas. Ou seja, são 5, então ela vai ganhar uma, o nosso troll vai ganhar 1, a nossa anã vai ganhar 1, o
o nosso elfo vai ganhar 1 e o último que sobrou ela vai ganhar mais 1 de novo. Caso fosse mais dinheiros, iam continuar indo até que tudo fosse destruído. Esse aqui vai para o descarte dos obstáculos. Vamos colocar ele aqui no final. E agora ela passou a fase de dar dano, ela vai tomar a fase de levar dano. Como é um obstáculo vermelho, ela vai tomar 1 de dano a mais. Então de 5 ela vai para 2. Deixa eu botar ele aqui. E agora ela tem a fase de compra, ela só tem 2 cartas na mão. Ela vai comprar mais 2. E ela tem 5 dinheiros. Ela é uma hacker, ou seja, ela pode pagar 4 para usar essa backdoor, que é uma carta muito boa. Ela dá 1 dano de hacking em 2 danos neutros. Ou seja, tecnicamente essa é uma carta só que dá 4 de dano. E ela pode usá-la como assist que cancela todas as habilidades de um obstáculo pelo resto do jogo. E tu dá... Não, pelo resto do jogo. E dá 1 de dano de hacking. Então vem aqui pra minha mão. E agora que eu me lembrei que eu tinha esse Covering Fire, que era pra dar 1 de dano nela, junto com as 2 cartas na mão, e evitar que ele recebesse 1 de dano, mas eu esqueci. Então, que se dane. Ela acabou tomando dano porque a Anã não prestou atenção no turno dela. Então, feito isso, essa carta aqui, terminamos um round. Essa carta de Crossfire vai pro Discard Crossfire, que vamos colocar aqui do lado. E a gente vai começar de volta com o nosso Troll, que vai comprar uma das cartas. Bad Blitz. Opa, a gente vai aumentar aqui, repor aqui. Aqui, o valor de dinheiro de cada obstáculo derrotado é 1. E a gente tem aqui um segundo efeito que também é contínuo, mas só se a gente tiver 4 cartas. E assim, a gente vai tomando os turnos em contínuo até que todos os obstáculos tenham sido derrotados. Vamos dizer assim, então, que a gente derrotou todos os obstáculos. Vamos dizer assim que o turno terminou no turno do nosso amigo aqui, o Elfo. No turno do Elfo, acabou aquela cena, porque foi o turno dele, a gente fez a verificação que não tinha mais nenhum obstáculo na mesa. E vamos dizer que a gente tinha aqui 3 e estava na terceira carta de Crossfire. Cada um vai ter o direito de comprar uma carta e a gente vai começar a nova cena. A cena 2 é número de runners mais 1. Só que, como a gente pode ver aqui, a gente tem 2 cartas no nosso nível de Crossfire, que foi o nível que a gente foi demorando para completar a missão. Ou seja, as 2 primeiras cartas vão ser compradas do deck de cartas de nível 2, que tem 2 furos de tiro. Ou seja, que vão comprar a primeira carta. De novo, começou aqui, grande coincidência, porque poderia começar por qualquer outra carta. Mas começou de novo aqui a primeira carta para o Street Samurai, a segunda carta também é do deck difícil, que vai aqui agora pro Mage Roller, que agora bateu aqui no Mage. Esse aqui não tem nenhum poder, esse aqui tem um poder quando Flipped. O Runner com o maior número de cartas na mão descarta uma carta, se for empate, os 2 descartam. Então eu já abri 2 cartas, as 2 cartas do nosso nível de Crossfire, as outras 3 vão abrir normalmente, do deck normal. Ou seja, eu vou abrir uma pra cá, sempre resolvendo caso tenha algumas habilidades. E como são uma a mais do que o número de runners, acabou que o nosso Troll vai ficar com 2 obstáculos. Ou seja, ele vai ter que bater nos 2 e os 2 vão dar dano combinado neles. Ele vai tomar 4 de dano se ele não se livrar de pelo menos um daqueles obstáculos. Que pelo menos um deles é fácil, é 1 dano de magia, 3 neutros e 1 de máscara. E assim vão tomando as sequências de turnos até que as 3 cenas tenham sido completadas. Na parte de trás, cartela aqui de missão, tu pode ver que tem meio que um negócio de final das missões que tu pode fazer meio que um upgrade, como vocês podem ver nas cartelas de jogador tem um espaço para name, que tu pode dar nome, e tem um espaço para karma, para te anotar o teu karma. Com esse aqui tu pode fazer, tu vai ganhando karma conforme for passando as missões, vai ganhando upgrades, tu vai colar os adesivos, meio que vai tornar o teu personagem permanente assim, mas que é uma coisa meio que necessária, já que a segunda missão tu obrigatoriamente tem que ter pelo menos 5 níveis em upgrade, pelo menos um adesivinho, que o adesivinho mais barato é 5. E a terceira missão, que só vem 3 missões na caixa básica, que é de enfrentar um dragão, tu tem que ter 70 pontos em upgrades. Ou seja, se tu não quiser coisar, ou tu vai ter que arranjar alguma coisa de virar tile e anotar sempre os upgrades que tu tem,
ou tu vai ter que ficar jogando infinitamente só a primeira missão, que até que pode ser legal porque tem bastante variabilidade pelo deck de Crossfire e pelo deck de Black Market. Atrás também tem uma extra de dificuldade que tu pode dar, comprando, tu pode botar o Bring It On, que ele tu já começa, tu abre um obstáculo a mais no início de cada cena, ou seja, em vez de 4 tu abriria 5, em vez de 5 tu abriria 6 e tal, que vai dar mais 1 de karma. Essa missão aqui ela dá 3 de karma se cada um, se a gente completar a missão ela dá 3, se a gente usasse aqui de ter mais um obstáculo, cada um ganha 4. E a gente pode usar o Danger Zone também, que a gente começa o jogo já com uma carta no descarte de Crossfire. Ou seja, a gente já começa no nível 1 e a gente ganha mais 2 de karma. Ou seja, a gente pode chegar a 3, 4, 5, 6 de karma. E essa opção a gente pode usar uma vez para cada runner. Ou seja, se a gente estiver jogando de 4, a gente pode começar com 4 cartas no descarte e 8, 9, 10, 11. A gente pode começar o jogo já ganhando uns 10 de karma pela primeira missão, mas ela vai ficar bem difícil porque qualquer coisa com 4 de Crossfire ela já ativaria. Então, era isso mais ou menos as regras do jogo, era essa sequência de turno, então vamos às considerações finais. Então, essas foram as regras de Shadowrun Crossfire, um jogo de deck building cooperativo para 2 a 4 pessoas. Ele é um jogo bem difícil, mas uma das coisas que não me agrada muito nele, ele meio que ser 100% focado em ser 4 pessoas, porque quando tu joga com menos pessoas ele fica meio desequilibrado, com duas ele quase que fica quebrado porque tu precisa ter as ações para jogar no turno do adversário. E já que o jogo, conforme tu for passando o tempo, todos os turnos tu vai abrindo mais Crossfire cards, e quanto mais tempo vai ficando mais difícil, porque vai subindo o nível de Crossfire, ou seja, efeitos mais ferrados vão começando a acontecer, tu não conseguir todo mundo se juntar para matar um, jogando a carta de assist, comprando cartas para atacar um cara específico, capaz do jogo ficar meio que mais complicado do que deveria. Então, isso é um dos pontos, não sei se fracos, porque tem gente que gosta de jogos extremamente difíceis, mas ele, por um ponto de vista, ele tem como jogar para 2, não é simplesmente focado, a não ser a última missão, que é a para enfrentar o dragão, que tu tem que jogar com 4 personagens, porque ela é absurdamente difícil, tem que jogar 16 cartas numa tacada só, o que é praticamente muito complicado. Uma das coisas dele é que ele é um deck building de linha, então você não tem que ficar arrumando pilhas e tal, mas isso também pode causar que se tu é um Street Samurai e não tem cartas de arma na mesa, ou seja, tu tem que ficar meio que variando o deck, não fica muito especialista no final. Pode acabar que o mago tem mais cartas de arma que o próprio Street Samurai, porque na vez dele comprar tinha armas baratas e era o que ele podia comprar e era o que ele tinha de dinheiro. Mas, uma coisa legal também é que no jogo que ele tem esse sistema de upgrades, mas muitas pessoas podem não gostar de ficar colando adesivo, que esse foi uma das maiores coisas que todo mundo virou a cara pro Legacy, né, que é marcar permanentemente, gastar os adesivos. Tem até gente que transforma os adesivos em tokens, mas é uma parte da experiência, né, porque afinal é só a primeira missão que tu pode jogar sem colar adesivos. Jogando assim, senta e joga, só tem a segunda missão, que é o The Client, que é o Extraction, que tem o cliente. Tu tem que jogar, cada personagem tem que ter pelo menos 5 níveis de karma em upgrades, e na versão do dragão tem que ter 70 ali, você tem que jogar bastante partida para conseguir esse nível de karma, para ficar mais ou menos aceitável e fazível a missão, né? Então, esse aqui era meio que Shadowrun Crossfire, um jogo bem legal, muito bom, um dos poucos deck buildings cooperativos que tem por aí, que está sendo lançado agora pela New Order Editora. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Se vocês forem de Porto Alegre região, não esqueça de passar aqui na Lentes Club. Mais informações estão aí na descrição, como o endereço e outras coisas. Então, feito então, até a próxima.